Bom dia a todos, obrigado aí pela presença. A gente vai dar início, então, a esse evento que é planejando os próximos passos do ensino no curso de graduação em Informática Biomédica. A gente vai ter um início, aí, uma abertura com o professor Francisco José Cândido dos Reis, que é presidente da Comissão de Graduação da Medicina. Em seguida vem o professor Pietro, presidente da Comissão de Graduação da Filosofia. Talvez eles façam um mix, na realidade, né? Não de repente ficar justamente nessa ordem, mas pode ser feito um mix aí. E em seguida a gente vem com uma sessão de perguntas, comentários e sugestões. Obrigado aí pela presença de todos. Faço votos, né? Que a gente tenha um evento aí produtivo esse dia. Obrigado aos presidentes aqui pela presença. Bom, gente, eu vou falar sentado. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Eu agradeço ao pessoal da COC-IBM pelo convite e pela iniciativa, né, de discutir um pouco essa questão. Eu tive conversando com o pessoal da COC, da fisioterapia, sobre esse assunto há um tempo atrás. E eu não tenho nenhuma apresentação formal, mas tem alguns tópicos que eu gostaria de elencar para a gente poder conversar e debater. Algumas coisas são mais aplicáveis ao curso de IBM, outras nem tanto, são coisas mais gerais, principalmente da nossa unidade, da Faculdade de Medicina, mas que podem ser úteis aí quando a gente pensa ou a gente planeja alguma revisão dos cursos. Tem um aspecto que eu acho que é o aspecto principal dessa conversa, que é um dos principais motivadores para a gente discutir a estrutura dos nossos currículos, que é o processo de internacionalização da universidade, incluindo aí a internacionalização da graduação. Mas, no meu modo de ver essa questão, ela não é só isso, né? Porque, de uma forma geral, o que a gente percebe é que os nossos currículos, em geral, eles não estão atendendo perfeitamente ao que se pretende formar, sabe? Ou nem tanto ao que se pretende, mas à necessidade da sociedade. Então, nós temos dois problemas. Nós temos os currículos atuais. Na nossa unidade, assim, a minha percepção é que na USP toda predominam os chamados currículos tradicionais, né? O currículo tradicional, quando a gente fala currículo tradicional, a gente está querendo dizer currículos que são baseados em conteúdo, tem como base um conteúdo, e não só o conteúdo, mas tem como base o crédito, né? Que é baseado, assim, ele é fundamentado no tempo, tá? E não nas competências. Então, nós temos uma sociedade que está se tornando cada vez mais dinâmica e ela exige competências para o exercício das diversas profissões, e nós temos currículos focados em conteúdos e em tempo. Então, são currículos, por exemplo, currículo de medicina, 6 anos, o currículo de fisioterapia, 5 anos, assim, e não há flexibilidade. Por exemplo, o cara poderia fazer isso menos se ele adquirisse a competência profissional para o exercício daquilo que se pretende. Nós chegamos a alguns extremos, isso aí, obviamente, não está relacionado ao curso de IBM, que a gente começa a discutir o curso e a gente não sabe nem qual é a profissão. Sabe? Então, aí fica muito difícil a gente escrever um currículo baseado em competência se a gente está planejando um curso. Nós tivemos essa experiência. Está planejando um curso e qual é a profissão? Então, se nós não sabemos a profissão, qual é a competência que o cara tem que ter? Bom, como o mundo, ou em alguns lugares, isso anda em ritmo diferente, então, quando a gente tenta internacionalizar a graduação, certamente a gente vai ter conflitos. E muitas vezes os coordenadores de curso dizem assim: olha, não é possível eu compatibilizar
o meu curso com um curso no exterior, tá? E aproveitar por completo as atividades feitas no exterior, porque meu curso é completamente diferente. Bom, a dúvida é assim, será que para exercer a profissão, eu vou usar a medicina na Europa, você tem que ter competências tão distintas do médico que vai exercer a medicina no Brasil? Assim, essa coisa não faz muito sentido. Tá? Então, o fato de não haver compatibilidade entre os currículos é um problema no processo de internacionalização, mas é também para a gente um alerta de que a gente pode não estar trabalhando com os melhores currículos para atender aos profissionais necessários para o atual momento do desenvolvimento, que é um momento, assim, pode ter críticas, mas é um momento globalizado, né? Um momento globalizado. Bom, os programas de internacionalização, eu vou usar isso como foco para a gente, para avançar nos pontos que eu queria colocar. Nós temos, então, uma meta do Estado brasileiro, né, de internacionalizar a graduação. O professor responsável por isso, por esse planejamento do Ciências Sem Fronteiras, na CAPES, esteve na Faculdade de Medicina há um mês, e ele fez uma discussão com a gente, e ele colocou lá, assim, alguns aspectos, e um aspecto que, para quem lida com a parte de exatas, deve ser importante, é a parte numérica. E ele disse que a meta é uma meta do Estado, que pelo menos 10% dos alunos de graduação têm uma experiência de um ano no exterior durante o processo de graduação. Tá? Então, nós passamos a trabalhar com essa ideia de que nós teríamos que, para atender a esse tipo de demanda, ter instrumentos para lidar com esse tipo de perspectiva. Mandar 10% dos nossos alunos para o exterior e receber. Né? Tem essa questão também. Sermos capazes de receber o equivalente a 10% do que a gente forma, tá? De pessoas de outros países. Existem várias formas de se fazer isso. A própria Universidade de São Paulo já tem uma experiência na Escola Politécnica de cursos que têm dupla diplomação. Né? É uma experiência que ela é das engenharias, tem um projeto que está em avaliação, que deve ser aprovado para engenharia de alimentos de Pirassununga também. Esse processo de dupla diplomação, ele talvez seja o ponto máximo de internacionalização que se consiga na graduação. O projeto que eu conheço mais é esse da FZEA, que está em tramitação, porque eu relatei. Na verdade, um curso que tem dupla diplomação, ele é basicamente o mesmo curso nas duas universidades, com currículo igual, porque ele pretende, o cara que se forma nesse curso, esse da FZE é com uma universidade francesa, ele vai ter o diploma francês e o diploma brasileiro de engenheiro de alimentos. Tá? Os da Poli também têm os que têm esse processo de internacionalização, têm esse mecanismo. Então, eles normalmente fazem essa atividade. O curso de 5 anos da FZEA, que é o curso de duplo diploma, 2 anos são feitos na outra unidade. Então, os alunos de lá que vão ter o duplo diploma fazem os 3 primeiros anos lá e completam aqui. Os nossos aqui, os da FZEA, que fazem os 3 primeiros anos e completam lá. É óbvio que as características das unidades são diferentes, o modo de ministrar as disciplinas é diferente, e se esses currículos forem extremamente rígidos, isso não é possível. Né? Se eles forem centrados em duração, mesmo a questão de crédito, ou tempo ou horas de aula, não é assim que é feito o processo. Bom, esse é o ponto máximo. Algumas coisas, como medicina, têm dificuldades porque as legislações de exercício profissional de medicina são muito rígidas, mas cursos, por exemplo, como o de IBM, são cursos que, como não há uma legislação rígida para o exercício, e não há nem conselho de profissional, seriam cursos ideais para se ter esse tipo de modelo, tá? Porque a legislação ela é um pouco mais flexível. Mas o de medicina também poderia se avançar nesse sentido.
Nós temos trabalhado esse processo de internacionalização na Faculdade de Medicina em conjunto à Comissão de Graduação e a nossa Comissão de Relações Internacionais. E nós temos observado, o Klaus, que preside a Comissão de Relações Internacionais, e eu, nós temos observado algumas limitantes para o processo de internacionalização, que não esse, obviamente, formal de duplo diploma. Fugindo dessa questão do duplo diploma, então nós teríamos os dois grandes programas, o Ciências Sem Fronteiras, que permite ou que oferece fomento para que o estudante fique um ano no exterior, e o programa de internacionalização da USP, que a priori oferece fomento para que ele fique 6 meses no exterior. Cursando disciplinas ou fazendo atividade de pesquisa. As duas coisas são aceitáveis, tá? E são desejáveis. E as duas coisas são importantes para o país. Mas o que a gente tem visto como limitação principal? Né? Uma delas, assim, primeiro, nós não temos preenchido as vagas que são destinadas para nós. Tá? Nós tivemos 26 vagas destinadas pela Universidade de São Paulo, nós não conseguimos preencher 6. E nós tivemos o Ciências Sem Fronteiras, as vagas não são alocadas para a unidade, mas o programa ele não atinge sua meta de forma alguma. As bolsas estão sobrando. Então, quais são os limitantes, pelo menos, que a gente viu na nossa unidade? Um deles é um que a gente pode intervir, mas a gente tem pouca capacidade de intervenção, que é a língua. Né? Então, quando se abre programas, por exemplo, para Portugal, as vagas para Portugal são todas preenchidas. Tá? Agora, as vagas para a Inglaterra não são preenchidas, as vagas para os Estados Unidos não são preenchidas, as vagas para a Alemanha muito menos. Sabe? Então, nós temos um problema que é o que as pessoas começaram a perceber e que não tinham essa percepção, que o nosso país, mesmo os alunos que têm acesso a essa universidade, é um país que fala uma língua única. Né? Nós não temos uma segunda língua. A língua dos nossos estudantes é português e pronto. Assim. O número de pessoas que têm fluência em uma outra língua que permita um conforto para acompanhar um curso universitário é muito, muito baixo. Tá? Então, isso é uma limitante. Mas não é a única. Tá? Nós temos percebido que os nossos currículos também dificultam. Por quê? Porque eles não têm permitido o aproveitamento, tá, pleno das atividades feitas no exterior. E por que eles não têm permitido o aproveitamento pleno? Porque, primeiro, às vezes o aluno vai e cursa uma disciplina ou uma atividade. E aí tenta obter uma equivalência a uma outra disciplina aqui. E pela forma como nós fazemos a avaliação de equivalência, não é a COC-BM, não, são todos os cursos da USP. Tá? Esse processo é impossível. Né? A hora que você vai comparar conteúdo, se você faz uma comparação baseada em conteúdo e carga horária, não vai ter jeito. Tá? Isso não vai se dar. O aproveitamento pode até acontecer, mas ele é mínimo. Né? Porque não é assim que os currículos são montados, cada instituição monta o seu currículo. Então, a equivalência baseada em carga horária e conteúdo, ela não se dá. Né? Outra coisa, para alguns isso é mais importante, para outros é menos, mas na faculdade de medicina, na conversa do dia a dia com os alunos, isso acaba sendo muito importante. Os alunos da nossa faculdade não querem ficar aqui 6, 7, 8, 9 anos, não querem ficar a mais por causa disso. Então, a maioria deles acha importante você não prolongar muito o tempo de formação. E, às vezes, não é só o aluno, é a expectativa da família. Ela tem a expectativa de ter um profissional na família rapidamente e deixar de arcar com aquela despesa. Então, os meninos chegam e falam assim, eu gostaria muito de ir, mas meu pai disse que não. Tá? Isso acaba sendo uma coisa importante. E nós temos um agravante no currículo, que além de ser um currículo tradicional, tá? Eles tendem a ser também currículos rígidos. Tá? Duas características, para mim, chamam mais atenção nessa questão de enrijecimento de currículo. Uma delas é
grande número de disciplinas obrigatórias. Por que isso torna o currículo rígido? Porque se ele não fizer aquela disciplina, ele não gradua. Tá? Como ele vai para o exterior, ele volta e não consegue equivalência para aquela disciplina, ele tem que cursar. Se ele tem que cursar, ele tem que ficar mais um tempo fazendo. Tá? Então, o grande número de disciplinas obrigatórias que não são passíveis de se obter equivalência facilmente. Tá? Nem com disciplinas cursadas no Brasil, que dirá com disciplinas no exterior. Isso é uma coisa que engessa. Tá? A outra coisa que engessa, tá, são os pré-requisitos. Porque, às vezes, uma disciplina do segundo ano é pré-requisito para uma do terceiro, ele volta do exterior. E aí, por que o pré-requisito engessa? Bom, nós trabalhamos, eu acho que isso vai ser fácil de compreender, nós trabalhamos com disciplinas semestrais, a maioria de nós. Só que os cursos são anuais, diferente das federais, que trabalham com disciplinas semestrais em cursos semestrais. Nós trabalhamos com disciplinas semestrais em cursos anuais. A lógica da disciplina semestral é ocorrer a todo semestre. Tá? Então, eu tenho disciplina semestral, ela ocorre nesse semestre, no outro. Tá? Mas as nossas disciplinas semestrais ocorrem, por exemplo, no primeiro semestre. No segundo, ela não ocorre. Tá? Bom, o nosso fluxo de internacionalização preconizado pela própria CAPES, isso foi explicitado pelo professor. É um fluxo de internacionalização sul-norte. Nós queremos internacionalizar com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Europa, com o hemisfério norte. O ano letivo do hemisfério norte é setembro a julho. Tá? É esse o ano letivo. O nosso ano letivo é janeiro a dezembro. Esse mecanismo faz com que, por exemplo, o aluno que tinha uma disciplina de primeiro semestre, tá? Primeiro semestre. Então, ele vai agora, em setembro, tá? Ele deixa de fazer as disciplinas do segundo semestre, tá? Que ele cursaria agora. Quando ele voltar, tá? Ele deveria cursar as disciplinas de segundo semestre. Tá? Deveria. Se, eventualmente, ele não consegue uma equivalência ou alguma coisa assim, e ele está preso por uma disciplina, tá, de primeiro semestre, ele vai perder mais um ano. Então, essa disparidade entre os cursos e a disciplina semestral sendo ministrada uma vez só, tem feito com que, às vezes, em alguns momentos, tá, somado-se a isso a questão do pré-requisito, tá, ele perca mais do que o ano que ele ficou fora, ou mais do que o semestre, né? Por quê? Porque os alunos do programa USP, eles ficam 6 meses. Aí ele ficou o segundo semestre fora, ele volta para o primeiro do ano que vem. Só que as disciplinas desse semestre que ele ia fazer eram pré-requisitos para do primeiro do outro. Então ele chega e não consegue matricular em nada. Tá? Por quê? Porque ele está travado pelos pré-requisitos. Mas os pré-requisitos também não vão ocorrer, porque eles só vão ocorrer daí um semestre. Tá? Então, o currículo fica rígido também por essa questão dos pré-requisitos. Isso perderia um pouco a força de rigidez se as disciplinas fossem ministradas todo semestre. Mas nós não temos logística para isso. Nós não temos corpo docente para fazer uma coisa dessas. Tá? Então, se eu chegar no meu departamento que ministra as disciplinas de ginecologia e obstetrícia no primeiro semestre e falar assim, não, vocês vão ministrar no primeiro e no segundo semestre. Nós não temos como. Tá? Assim, não há como, não há logística para isso. Bom, essa questão a gente precisaria pensar quando a gente vai discutir o currículo. Uma outra forma de trabalhar isso, e que talvez não fosse tão problemática quanto a gente pensa, tá? É mudar um pouco o enfoque de boa parte do currículo. Ao invés de achar que todo mundo tem que adquirir a competência para exercer aquela profissão através de uma disciplina única, tá? Permitir ou ter várias formas de se adquirir esse tipo de competência, e na USP a gente trabalha isso com base em optativas. Então, um currículo mais rico em optativas, ele pode atender
a essa questão, porque, principalmente se forem optativas livres ou associadas a temas e não associadas a um conteúdo tão exclusivo. Primeiro, porque isso permitiria que o aluno aproveitasse integralmente. Por exemplo, se você tem um currículo num curso de 4 anos, tá, com 25% dele, do total, em optativas livres. Livres assim, associadas à área de conhecimento, mas livres. E tem, se ele tivesse 25%, então ele teria um ano de optativa. Tá? Se ele tivesse um ano de optativa e ele pudesse, as optativas não tivessem que ser feitas como são na medicina, optativa de primeiro semestre, porque aí são optativas rígidas. Tá? Se essas optativas pudessem ser feitas a qualquer momento, ele poderia, primeiro, aproveitar integralmente a atividade feita no exterior para preencher a parte de optativas aqui. Tá? Isso é possível. Assim, você pode ter um desenho que a gente fez para um curso novo que a gente organizou, que é uma disciplina guarda-chuva, que a gente chama, que ela preencheria isso. Então, ele não aumentaria necessariamente o tempo de formação dele por essa saída ao exterior. E se você trabalhasse com pré-requisitos mais funcionais, o curso de BEM, assim, a gente não... Isso tem particularidade, cada curso. Eu não estou dizendo que pré-requisito não deva existir, não é isso. Mas eles precisariam ser assim, bem funcionais mesmo, ou seja, o aluno deveria adquirir numa disciplina a competência necessária, tá, para acompanhar a disciplina subsequente, se isso existir no currículo. Tá? No currículo de medicina, isso é muito claro para a gente, que existem grupos, então existem etapas. Então, fazer bioquímica ou fisiologia primeiro não faz a menor diferença para a gente. Mas faz diferença fazer fisiologia antes de fazer clínica. Tá? Então, assim, você organiza grandes grupos de disciplina que são pré-requisitos para outros grandes grupos. E não fica tão preso naquela questão de disciplina desse semestre, pré-requisito para a disciplina do próximo semestre e do outro, e fica um negócio assim, que todo mundo só consegue fazer o curso de um jeito. Né? Então, esse processo de... Assim, eu não vou me alongar muito. Esse processo de internacionalização, ele nos alerta para essa questão. Nós estamos trabalhando, primeiro, com currículos tradicionais, tá? Que não são necessariamente rígidos, mas são presos a conteúdos, tá? E não a competências. Eles são presos a tempo, baseados em hora, aula, e não em capacidades ou competências realmente adquiridas. Né? Porque me parece claro que nem sempre são necessárias todas aquelas horas para se adquirir competência, e algumas pessoas nem com aquelas horas adquirem. Então, essa coisa é falar assim, olha, você precisa tantas horas para poder progredir, é uma coisa assim, tem uma lógica, mas não é uma lógica tão verdadeira para sempre, sabe? Isso, eventualmente, esse tipo de coisa pode ser visto por uma outra ótica também. Mas nós temos esses currículos tradicionais. Se a gente conseguisse ter currículos chamados mais inovadores, talvez respondesse melhor a essa situação. Mas mesmo nos currículos tradicionais, sem mudar essa lógica, porque nós até tínhamos, o Pietro acompanhou comigo, a nossa nova proposta de regimento da graduação, que ela previa questões como não só o crédito, não só baseado em horas, assim, tinha várias modificações, mas isso foi discutido pelo Conselho de Graduação, vai fazer agora 4 anos e foi engavetado. Tá? Então, nós estamos com esse processo há 4 anos engavetado, nós estamos trabalhando ainda com disciplinas clássicas, baseadas em horas e baseadas em créditos. Mas mesmo nessa estrutura que não é possível flexibilizar, esses currículos que precisam ser tradicionais, nós podemos ter questões assim, se a gente vai ter um currículo mais baseado em disciplinas obrigatórias, ou se ele vai permitir um número maior de optativas, isso é decisão nossa. Né? Isso aí não é uma coisa que a gente está impedido de fazer. Tá? Isso aí é uma questão de concepção do curso. Se nós vamos ter mais ou menos pré-requisitos, ou vamos trabalhar só com pré-requisitos fortes, ou vamos ter
ou pré-requisitos que permitam outro tipo de interação. Por exemplo, para cursar a disciplina subsequente, você não precisaria ter sido necessariamente aprovado na anterior, mas ter cursado. São coisas que a gente pode, eventualmente, trabalhar dentro do próprio curso. Tá? Na minha opinião sobre essa questão, eu acho que a gente deveria fazer um movimento nesse sentido, de ter um currículo que tivesse um número maior de optativas e, a priori, que não tivesse tantos pré-requisitos. E algumas disciplinas que fossem consideradas disciplinas-chave, tá? Ou disciplinas que realmente tivessem pré-requisitos, que fossem pré-requisitos e obrigatórios, que a gente tivesse um esforço para que essas disciplinas, se elas forem semestrais, que elas tivessem possibilidade de, em casos de necessidade, serem ministradas nos 2 semestres, para que elas facilitassem esse processo de internacionalização, principalmente o processo da USP, que é de 6 meses e que o cara volta no semestre dispareado do semestre cursado no exterior. O curso de IBM, pelo que eu olhei da estrutura, ele não tem disciplinas anuais. Né? Não tem disciplinas anuais. Mas as disciplinas anuais são mais perversas ainda. Tá? O curso de medicina tem algumas disciplinas anuais que a gente está tentando transformá-las em semestrais. Porque a anual, como o semestre é dispareado, ele cursa metade da disciplina, vai embora, ele tranca e ele tem que começar do zero. Tá? Aí isso causa uma perda de 2 anos. Então, como vocês estão pensando nesse tipo de coisa, eventualmente a ideia de disciplinas anuais para alguém pode parecer atrativa, mas ela é muito perversa. Então, pela nossa experiência, principalmente no curso de medicina, eu desaconselho completamente a existência de disciplinas anuais, que vão, por exemplo, de janeiro até dezembro. Então, assim, vocês não têm, mas não coloquem, porque isso aí é uma coisa que vai certamente causar transtornos no futuro. Tá? Bom, a priori, assim, o que eu queria comentar mais é essa nossa experiência e dizer que a gente entende que a internacionalização é uma oportunidade para a gente rever alguns conceitos atualmente cristalizados nos nossos currículos tradicionais e que poderiam ser mudados, e que, para nós, no currículo, as coisas que mais dificultam o processo de internacionalização é o grande número de disciplinas obrigatórias. Cursos com um número excessivo de disciplinas obrigatórias, eles diminuem a chance de aproveitamento do processo de internacionalização, e uma estrutura de pré-requisitos que não permita a flexibilidade também diminui. Tá? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. E aí a gente pode debater depois, ao final da exposição do Pietro. Queria agradecer a palestra do professor Francisco. Agora